A paz do Senhor Jesus, continuando com as meditações, né? Ontem meditamos em 2 Timóteo, capítulo 2. Agora vamos continuar para o penúltimo capítulo, o capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas serão amantes de si mesmo e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais, serão ingratos, profanos, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão uns aos outros, não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheia de si mesmos, cheia de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de dar verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Tudo que Paulo escreveu aqui, nesses 5 versículos do capítulo 3, não vai vir, já chegou. Ele inicia falando que os últimos tempos serão difíceis. E aqui mostra o caráter das pessoas nesses últimos dias. Amantes de si mesmo, amarão dinheiro, arrogantes, orgulhosas, traidoras, imprudentes. E fala que eles vão ter aparência, são religiosas, apenas na aparência, mas rejeitarão o poder da verdadeira devoção, da piedade. Hoje você vê, nesses tempos, igrejas gay, né? Hoje você vê igrejas totalmente fora da palavra, pessoas vivendo conforme seus próprios desejos. Engraçado que a primeira característica são amantes de si mesmo. As pessoas vão assim amar mais elas mesmas, seus próprios interesses, seus prazeres, sendo que o mandamento do Senhor é de amar o próximo. Eles não vão amar o próximo. Primeiro eles vão satisfazer com seus próprios interesses. Você vê um evangelho sendo pregado nas igrejas hoje, um evangelho de psicologia, que você tem que amar você mesmo, que você tem que amar seu corpo, amar sua vida, sendo que a Bíblia fala que se nós amar essa vida, vamos perder a eternidade. E Paulo fala para nós ficar distante desse tipo de pessoas, desse tipo de gente. Eles vão ter mais prazeres no pecado. Você vê as injustiças no mundo inteiro, onde os ladrões são como heróis e os que são de bem tratados como bandidos. Esse tempo chegou. Ele não vai vir, ele já chegou. Você vê pessoas traindo seus cônjuges, esposa traindo a sangue frio seus maridos traindo as esposas. Você vê pessoas participando de atos imorais terríveis, imoralidades sexuais terríveis, pessoas fazendo sexo com animais, com crianças. O apóstolo Paulo já alertou isso há 2000 anos atrás. Engraçado que essa carta, esse capítulo, mostra inteiramente. Você vê que a Bíblia é tão perfeita que ela relata coisas que ia acontecer e já está acontecendo. Esses dias difíceis já chegou. Não vai vir, já chegou. Hoje para você trabalhar, você trabalha demais e ganha pouco. Enquanto muitos não trabalham, roubam e ganham milhões. E o apóstolo Paulo fala no versículo 5, são religiosas, apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de dar verdadeira devoção. Fique longe dessa gente assim, fique longe dessas igrejas falsas, desses falsos pastores, esses falsos crentes que são só de aparência. Você vê pessoas nas igrejas, casamentos de aparência.
Pastores de aparência, vivendo conforme seus paixões. Uma das características dos fariseus era a hipocrisia. Eles pregavam e não viviam. E Paulo fala que essa gente, a gente tem que ficar longe desse tipo de gente. Esses tempos difíceis chegou. Não vai vir, já chegou. Esse aqui é o caráter. E se você está se enquadrando nesses caráter aqui que Paulo cita, amante de si mesmo, amor ao dinheiro, arrogantes, orgulhoso, esses dias zombarão de Deus, desobediente aos pais, às mães e outros aqui que ele cita, é hora da gente analisar nós. Será que nós não estamos no meio desse tipo de gente aqui? Será que estamos vivendo dessa forma aqui? Será que eu frequento um templo que vive dessa forma? Será que eu sigo um pastor que vive dessa forma? E a recomendação de Paulo para a gente ficar longe das coisas erradas que essas pessoas vivem. No versículo 6 ele fala assim que entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres, que opuseram a Moisés, têm mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, eles não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Esse tipo de falsos crentes, falsos profetas, a Bíblia fala supostos missionários, vive por aí, se infiltra em casas de mulheres carregadas de pecado, vulneráveis. Esses falsos profetas, falsos mestres, falsos evangelistas entram em casas de mulheres casadas e rouba a mulher do marido, prometendo ganhar o mundo inteiro, fazer isso, aquilo. E as mulheres já estão no desejo do pecado, já estão depravadas, mentes, controladas por todo tipo de desejos, se arriscam, abandonam família, abandonam filhos. Quantos pastores que abandonam suas esposas e casam com a mais nova, prometendo um monte de coisas para elas. Mulheres que vão na igreja em busca de homens casados. A Bíblia fala que são mulheres corruptas, controladas por diversos tipos de desejos. Sempre busca ensino, novo ensino, mas nunca conhece a verdade. Só aparência. É uma aparência. E esses mestres, no versículo 8, fala que esses falsos profetas, esses falsos crentes, se opõem à verdade. Quantas vezes, irmãos, eu já falei do divórcio, casamento, sobre o segundo casamento, e as pessoas, elas não aceitam, elas ficam tentando arrumar meios de continuar o adultério. Quantas vezes eu falei sobre homossexualismo? Quantas vezes você fala sobre o engano do dízimo aqui, o engano de outros ensinos errados, herege, e as pessoas se levantam, porque elas não querem a verdade, elas gostam da mentira, elas gostam de viver presas a homens. E eles se opõem, esses falsos mestres, eles se opõem à verdade. Você prega na rua, quem que se opõe? Os evangélicos, os católicos, as pessoas que são religiosas. Porque elas não querem a verdade, elas gostam de ser escravas de homens, elas não querem se libertar da escravidão dos homens. Como aí Paulo começa dando exemplo de dois homens, Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Esses dois homens eram os dois magos. Lá em Êxodo, quando Moisés fazia um milagre, eles faziam também. Moisés, no poder do Senhor ali, a vara deles se transformou na serpente, eles fizeram também.
rio em sangue eles fizeram também, foi indo. Se opuseram. Quem se opõe à verdade é contra Deus. Quem se opõe às escrituras, o que está escrito, está se opondo a Deus. Não importa o que eu penso. Eu não posso vir aqui ensinar o que eu penso, o que eu acho. Não. O que importa é o que está escrito. É o que está escrito, não é opinião nossa. Mas esses homens, nesses últimos dias, estariam como esses homens, se opondo à verdade. E a Bíblia fala, tem mente depravada. E sua fé não é autêntica. A fé é falsa. Uma mente depravada, uma mente que não compreende as coisas espirituais. Contudo, não irão longe. Olha só, contudo, esse tipo de gente não vai longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Chegou um momento lá em Moisés que não conseguiram mais fazer os milagres, os sinais. Ficou certo que eles mesmo falaram lá que é o próprio dedo de Deus ali. Essas pessoas não vão avante. Se você está nessas práticas de adultério, prostituição, fornicação, adorando o mundo, seguindo falsos pastores, falsos profetas, indo na onde a manada manda, você não vai longe. Você vai ser destruído. E um dia vai mostrar como você foi insensato. Como aqueles homens. Ah, mas aquela igreja está cheia de gente. Nossa, a Universal está cheia, a Mundial e outras igrejas estão cheias. Mas vai chegar um tempo que tudo vai vir às claras. Aquele pastor que rouba, aquele pastor que mente para a igreja, aquele pastor que inventa mentiras, padres, papas, religiões, engano, pessoas que vivem no pecado, que gostam do pecado. A Bíblia fala que não vai avante, um dia vai vir à tona. Toda a verdade um dia vai dar à tona. Eu posso esconder de você aqui, eu posso esconder dos irmãos, mas de Deus eu não escondo. A Bíblia chama esse tipo de gente de insensato. São os dias que estamos vivendo hoje, onde o pecado é tido como legal, onde a santidade como uma coisa retrógrada. Os tempos difíceis chegou, irmãos. É hora da gente abrir os olhos, meditar mais na palavra, ver o que está acontecendo, porque a Bíblia é atual. A Bíblia ela fala de coisas que aconteceram, que está acontecendo e vai acontecer. E Paulo estava alertando, são tempos difíceis. Não são tempos fáceis para se viver hoje em dia. Temos que ter cautela. Está minado com a palavra de Deus, está cheio do Espírito Santo para poder discernir a verdade no meio de tanta mentira hoje. E o engraçado é que as pessoas não conhecem a Bíblia. Engraçado que os evangélicos são os que não conhecem a Bíblia. São analfabetos bíblicos. Não conhecem Jesus, não conhecem nada sobre Deus, não conhecem nada sobre a verdade, sobre o pecado, não conhecem nada. Então esses homens entram, se infiltram e destrói a vida das pessoas. Como ele fala, as mulheres nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, porque estão presas no pecado. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas. Versículo 10. Mas você, para Timóteo, sabe muito bem que o ensino como que eu ensino, como vivo, qual é meu propósito de vida. Conhece a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Sabe quanta perseguição, quanto sofrimento eu suportei me aconteceu em Antioquia, Icônio, Listra. O Senhor, porém, me livrou disso tudo, sim. E todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando os outros e eles próprios serão enganados.
Agora o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, sabe muito bem quanto eu sofri, sabe muito bem o meu ensino e como eu vivo. Paulo não só ensinava, ele vivia. Qual é o meu propósito de vida, ele fala. Conhece a minha fé e a minha paciência e o meu amor com a minha perseverança. Mateus 24 fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus falou em Lucas 18:8: porventura, quando eu voltar, encontrarei fé na terra? E Paulo começa a dar uma retrospectiva para Timóteo, porque ele ia ser morto. Sabe que suportei muito sofrimento. Que aconteceu meio em Antioquia, Icônio e Listra, as cidades por ele passou. Paulo sofreu muito, irmãos. Jesus, quando chamou ele em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, falou para Ananias: vou mostrar para ele quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. E ele fala que o Senhor livrou de todas as perseguições. Ele sofreu, mas Deus estava com ele. O Senhor Jesus está com ele. Se nós queremos viver uma vida de fé, paciência, uma vida de amor a Deus e perseverança, vamos sofrer. Vamos ser incompreendidos, vamos ser rejeitados. Aí ele fala no versículo 12: todos que querem desejam uma vida de devoção em Cristo sofrerão perseguição. Eu vejo as pessoas, às vezes mandam mensagem para mim, quando acham o meu WhatsApp, ou manda no canal: estou sofrendo, minha família não aceita porque eu estou vivendo o evangelho das escrituras. Eu fui mandado embora de casa. Minha mulher virou a cara comigo porque depois eu comecei a ler a Bíblia e compreender a verdade. Meu pastor virou as costas para mim. Os membros da igreja já me olham diferente. Mas quem quer viver por Cristo já sabe que vai acontecer isso. E as pessoas se assustam: nossa, estou sofrendo, estou sendo rejeitado. A vida cristã é uma vida de solidão. É uma vida de solidão, porque as pessoas não querem andar com quem é de verdade. Salmos 1 fala que os ímpios não resistirão à congregação dos justos. Então Paulo falou que aqueles que querem viver uma vida por Cristo vão sofrer. É uma mentira se você que diz crente e fala que a vida é só vitória, só bênção, só milagre, só bênção financeira, você precisa examinar mais a escritura, porque de crente você não tem nada. Aqui Deus está abençoando, que Deus está dando aquilo, Deus está dando carro, Deus está dando riqueza, Deus está dando isso e aquilo. Pode examinar a si mesmo, porque não é Deus que está dando. Esses evangelhos falsos que pregam tudo é prosperidade, tudo é mil maravilha, prosperidade, carro zero, vitória, bênção toda hora, pode ver que é o diabo pregando. Porque Paulo fala no versículo 12: todos que querem ter uma vida de devoção vão sofrer. Todos que querem amar Jesus vão sofrer perseguições. Mas no versículo 3 ele fala que os perversos, aqueles que andam contrário a esse evangelho, os impostores, irão de mal a pior. Eles enganarão os outros e serão próprios enganados. Tem um pastor ali, ele é bênção, tal, ele tem uma oração bonita, mas ele tem uma oratória, ele é isso e aquilo, mas você vai ver um cara perverso, um cara impostor. A característica do impostor, ele vem disfarçado. A Bíblia fala que eles vão de mal a pior, eles vão ser destruídos. E quem segue esses homens vão ser destruídos também. Eles são enganadores, eles enganarão os outros, eles enganam os incautos, os que não conhecem a Bíblia e eles próprios são enganados pelo diabo. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Estamos no tempo da apostasia. Paulo falou, são tempos difíceis, muitos terríveis. Tempos terríveis. Temos que tomar cuidado para a gente não ser enganado pelo diabo. Porque se nós formos enganados pelo diabo, vamos perecer por toda a eternidade. Por isso eu faço um apelo aqui, em nome de Jesus. Leia a Bíblia, releia.
Abra, tire a preguiça, tire essa preguiça do diabo que impede você de ler Bíblia. Quando vai ler Bíblia dá sono, quando vai ler Bíblia acontece alguma coisa, por quê? Porque o diabo não quer que você conheça a palavra de Deus. O diabo quer que você seja escravos de homens. Porque vocês vão ser enganados. Todo mundo que chega prometendo vitória, milagre, abre um templo, o povo corre atrás. Toda novidade o povo vai atrás. E o diabo está levando de rodo milhões para o inferno. O papel do diabo é usar religião. No versículo 14. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que foi ensinado. Sabe que é a verdade. Você sabe o que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância foram ensinadas as sagradas escrituras, que deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber que não está em ordem, para fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Timóteo, permaneça fiel naquilo que você aprendeu. Seja fiel, irmãos, vamos ser fiel às Escrituras. Parar de agradar as pessoas para querer ser aceito para as pessoas. Parar de ficar usando meios, métodos, com medo de falar a verdade para as pessoas. Temos que ser fiel a Deus e a sua palavra. Não importa que as pessoas vão falar, que família vai falar, que pastor vai falar, que padre vai falar, que patrão vai falar. Não importa, temos que ser fiel ao que está escrito. Se aqui está falando que o homossexualismo é pecado, acabou, ninguém vai mudar. Se aqui fala que o adultério é pecado, acabou, ninguém vai mudar. Se aqui fala que a idolatria é pecado, acabou, ninguém vai mudar. Seja os nossos sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E Paulo falou, seja fiel naquilo que foi ensinado, porque você sabe a verdade. Você conhece de quem aprendeu. Muitas pessoas sabem a verdade, conhecem a verdade, mas têm medo de pregar, porque tem medo de homens. E quem tem medo de homens não está apto para entrar no reino dos céus. Quem tem medo de pregar a verdade e não está apto para entrar no reino dos céus. Porque quem é pai da mentira é o diabo. Então, se nós estamos pregando meia verdade, é mentira. A verdade tem que ser completa. Desde a infância foram ensinadas as sagradas escrituras, que deram para a sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. E ele fala que toda a escritura é ensinada, é inspirada por Deus, para nos fazer perceber naquilo que não está em ordem na nossa vida. Uma vez um ateu falou para mim na praça, eu não acredito na Bíblia porque foi escrita por homens. Eu falei, você queria que um cavalo escrevesse a Bíblia? Uma galinha? Um jumento? A Deus usou homens para escrever para homens. Então ela é inspirada por Deus. Deus usou homens para escrever para nós, não usou um jumento, um cavalo. Então as pessoas elas rejeitam a inspiração das escrituras. Por isso você vê o ateísmo. O diabo não é ateu, então ele engana as pessoas. Fala, os homens vão enganar os outros e serão enganados pelo diabo. Mas só que a palavra de Deus ela é verdadeira, irmãos, para nos mostrar onde está em ordem a nossa vida. Elas nos corrigem quando erramos e ensina a fazer o que é certo. Por isso que eu falo, irmãos, não importa a minha opinião. Se você não acredita no que eu estou falando aqui, vai na Bíblia. Leia o texto, medite nele, leia de novo. Não entendeu? Leia de novo, ore, Deus vai mostrar. Ela corrige, ela é inspirada, é o próprio Deus que fala conosco aqui. Como que eu adoro Jesus? Como que eu quero adorar Jesus? Como que eu quero aprender a adorar Jesus? Com as Escrituras.
Como que eu quero lidar com o dinheiro? Com as Escrituras. Como que eu quero ser um pai? Lendo as Escrituras. E elas nos capacitam. Deus usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. As pessoas não conhecem as Escrituras e por isso abre a boca e fala um monte de asneira por aí. Você vê um bando de pastores falando asneira, inventando mentira, por quê? Porque estão com as mentes cauterizadas. Estão presos nas garras do diabo. Esse é o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. Tempos difíceis chegou. Cabe nós viver conforme essa palavra. Por isso que eu repito para você, busque a Deus, leia a palavra, leia as Escrituras, devore esse livro para você não ser enganado por esses homens maus, porque a consequência virá na eternidade. Por isso que o papel meu é pregar a verdade e ensinar a verdade, porque a cobrança vai ser muito alta para mim. Não é fácil. Não é fácil pregar a verdade. Eu sei muito bem, não é fácil. É um caminho solitário. É um caminho, se você andar com Deus nessa terra, você viver conforme esse evangelho, é um caminho solitário, um caminho difícil. Mas tem uma recompensa no céu. Porque essa vida é passageira. E toda eternidade, para onde eu vou depois da eternidade? Será que compensa gastar 70, 80, 90 anos aqui e passar uma eternidade no lago de fogo e enxofre? Por estar agradando a massa, por estar agradando o mundão aí. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã, em nome de Jesus, se o Senhor nos permitir, vamos para o capítulo 4 de 2 Timóteo. Que Deus abençoe e Deus guarde você, em nome de Jesus.